e reina pelo século do século. Amém? São Tomé é a terra do cacau, a terra da bênção, a terra de Jesus Cristo, o povo adquirido por Deus. Sabe, vocês estão na promessa de Deus. E todos os povos da terra estão na promessa de Deus. Há uma palavra que foi predita pelo profeta Isaías e que vai se cumprir nos vossos dias. A palavra é esta: toda a terra vai se encher da sua glória. Outra vez, Abacuque fala desse grande avivamento e diz que, assim como as águas do mar cobrem toda a terra, assim o Senhor poderia encher a terra com o conhecimento da sua glória. E já começamos a encher a terra com o conhecimento da glória de Deus. O que é isso, conhecimento da glória de Deus? A verdadeira palavra de Deus. Quem esteve na reunião hoje e quem acompanhou também, eu falei do testemunho de João Batista. Testemunho da verdade. Nós viemos com o testemunho da verdade, testemunhando a verdade. E assim, todos aqueles que crerem nesse testemunho vão saber que Deus é verdadeiro. Ok? Todos que crerem no nosso testemunho, porque é verdadeiro, saberão que Deus é verdadeiro. Jesus repetiu também essas palavras e diz assim: somente pela minha doutrina vocês poderão conhecer se ela é de Deus ou não. Pela mesma doutrina. Pela doutrina de Cristo, você conhecerás se ela é doutrina de Deus ou não. Então, pelo testemunho da verdade, o homem poderá conhecer que Deus é verdadeiro. Mas os testemunhos falsos, eles mostram um Deus falso, um Deus impotente, incapaz, um Deus morto. E assim, aqueles que crerem nesse testemunho vão saber que Deus é mentira. Quando é que Deus se torna mentira entre nós? Quando esse Deus não tem eficiência na sua palavra e a sua palavra não opera eficazmente. Sabe? O que faz a diferença entre a verdade e a mentira é que a verdade tem vida e a mentira não tem vida. É que a verdade é viva e a mentira é morta. A mesma palavra pode ser verdade na minha boca e a mesma palavra pode ser mentira na tua boca. A mesma palavra que é verdade na minha boca também é vida, mas a mesma palavra, a mesma que é verdade e vida na minha boca, é mentira e morte na tua boca. Ok? A diferença é o testemunho. Quem é que dá esse testemunho? Então, quem dá o testemunho é uma testemunha. Tá entendendo, né? Testemunho, testemunha. Quando a testemunha que está a testemunhar é verdadeira, então o seu testemunho também será verdadeiro. Mas se a testemunha é falsa, também o seu testemunho é falso. E o testemunho da testemunha, que é verdadeiro, os homens ao ouvirem e crerem, vão conhecer que Deus é verdadeiro. E quando é que Deus é verdadeiro? Quando ele opera eficazmente. Quando sua palavra
ela tem manifestações poderosas, não manifestações empíricas, pois também o inimigo cria também certas manifestações bizarras, empíricas, para tentar confundir as pessoas. Os espíritos enganadores tentam imitar o operar de Deus para tentar manipular as massas, as ovelhas de matança, os tolos, os idiotas, como diz a palavra dos seus insensatos, cheios de insensatez e idiotice. As pessoas creem nas manifestações bizarras, falsas, de espíritos enganadores, mas, porém, Deus não está aí. Ok? Onde tem as manifestações de Deus, antes tem a justiça de Deus. E onde tem a justiça de Deus, tem a paz de Deus. E Jesus disse que esta paz é diferente da paz do mundo. O mundo também tem a sua paz. Mas a paz de Cristo é diferente da do mundo. É incrível. Então, eu venho com testemunho da verdade. Mandaram pessoas, discípulos ou então servos, até João lhe perguntar: Você quem? És quem? Batizando. Tu és o Cristo? E ele deu testemunho da verdade. Não mentiu. Falou a verdade. Não, eu não sou Cristo. Eu sou enviado diante dele. Como está escrito no profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Ouviu? E veio Jesus e testemunhou isso, que João teria dado testemunho da verdade. Ele não mentiu quando lhe perguntaram. Ele disse que não, não sou Cristo. Eu fui enviado diante dele para preparar o caminho dele. Ok? E por que você batiza se tu não és o Cristo? E João respondeu: Eu vos batizo com água, mas no meio de vocês tem um que vocês não conhecem, esse que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Eles insistiram: O que é que vamos falar? Aqueles que nos enviaram dizem a eles que eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, que veio batizar vocês com água, mas depois alguém já está, não é que vai vir, já está entre vocês, vai se manifestar e vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora já não foram mais os discípulos ou então os servos, os escribas e fariseus, mas agora os seus discípulos lhe fazem uma pergunta. Mestre, pergunta até não uma informação. Mestre, aquele que deixe testemunho lá no Jordão está batizando também. E todo mundo está a lhe seguir. E João respondeu: Vocês estiveram lá naquele dia. Vocês ouviram o que eu falei, que eu não sou Cristo, mas Cristo é Ele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Eu não sou o esposo. Eu sou o amigo do esposo. Eu sou assistente. Sou aquele que lhe assisto e ouço a sua voz e me alegro com a sua voz. E eu disse: Eu quero vos dizer também: aquele que é de cima é sobre todos. O que é da terra é da terra. O que ele viu e ouviu é isso que ele nos fala. E esse é testemunho da verdade, porque ele fala o que ele viu e que ele ouviu. Não é isso que Jesus falou a Nicodemos? Nós falamos o que sabemos e também testificamos o que vimos, mas ninguém aceita o nosso testemunho. Mas esse é Jesus a falar a Nicodemos. Agora João diz assim: todo aquele que crer nesse testemunho da verdade, então vai conhecer que Deus é verdadeiro. Ouviu? João deu testemunho da verdade. Jesus também veio testemunhar a verdade. Por isso ela aparece como a fiel testemunha do Pai. E agora? A história se repete ao São Tomé. E vós sois chamados para irem testemunhar um testemunho verdadeiro. Mas só sereis testemunhas verdadeiras
se vocês, só dareis um testemunho verdadeiro se vocês forem verdadeiras testemunhas. E quando é que as pessoas se tornam verdadeiras testemunhas? Quando eles irem falar, testemunhar o que eles provaram, o que eles viram. Então nós precisamos ver Deus para ir testemunhar Deus. E Jesus disse: não que alguém terá visto Deus. Aquele que é de Deus, este já viu Deus. E o que significa ser de Deus? Ser de Deus significa a pessoa tem que nascer de novo. E nascer de novo implica a conversão, uma vida transformada. Não são as falsas conversões pentecostais e de outras religiões diabólicas. Os homens continuam os mesmos. Ou então a conversão católica. Conversão da verdade. Recebendo o Espírito do Senhor e andando no temor de Deus e amando a Deus acima de todas as coisas, de todos os seus interesses. E o temor do Senhor seguirá esta pessoa todos os dias da sua vida. E as coisas velhas do passado, do pecado, ficam para trás. E neste homem tudo se faz novo. E Paulo vem e diz assim: viver, isso significa viver em novidade de vida, não é novidade de bênção, novidade de vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isto o homem já não anda no caminho da gente, no caminho dos gentios, no caminho dos pecadores, mas ele agora trilha o caminho santo, onde o mundo não pode entrar, carregando a sua cruz. Oh, e todos verão, ainda que eles tentam ofuscar e dizer que tu és mau, és do diabo, o próprio Deus, ele será responsável para poder revelar, apresentar quem é, pois está escrito, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Sabe, Jesus falou aos seus discípulos: cingem os vossos lombos, amarrem os vossos lombos com o cinto da verdade, estejam acesas as vossas candeias, aleluia, para que a luz possa brilhar e a luz possa revelar as vossas boas obras. No lugar que eles vos falam mal, eles possam ver as vossas boas obras e possam glorificar o vosso Pai que está no céu. 3 anos passaram, glória a Jesus, para vocês dois, né? 2 anos passaram e vocês foram chicoteados, e vocês foram maltratados, e vocês foram vituperados, e vos chamaram todo tipo de nome. Acharam que vocês teriam tomado atitude errada. Eles pensavam que vossos companheiros, não digo vossos irmãos, vossos ex-irmãos, ex-companheiros, acharam que vocês tinham se desviado, que vocês tinham tomado uma atitude errada de seguir o homem de Angola. E eles começaram a julgar o livro pela capa e disseram: olha o homem, nem corta cabelo. Ah, sim, mas eles não conhecem a Deus. Infelizmente, por isso são desviados, continuam da mesma forma como eles saíram lá fora e vieram para a igreja. A única diferença que houve é que eles agora se tornaram hipócritas, eles agora têm uma Bíblia, eles agora têm um outro nome, o nome de cristão, minha igreja Y, mas porém são os mesmos, as mesmas práticas, sim, sendo praticadas de noite, de tanto pecarem até já não têm mais vergonha, como disse Paulo, os que se embebedam de noite, os que se prostituem, se prostituem. Não, aqui já ninguém mais se embebeda à noite, o pecado virou um animal de estimação e eles entenderam mal, pois o diabo lhes levantou mestres segundo as suas concupiscências e assim aceitaram e se conformaram com este mundo. E se estão conformados com o mundo, então suas mentes estão cativas, presas, estão fechadas, não podem compreender. Oh, aleluia, o que lhes espera. Por isso, seus líderes, seus pastores ficaram na porta e não entraram e não deixaram eles entrarem através dos caminhos sinuosos e tortuosos, através, sim, aleluia, dos atalhos que foram criados por ele, como disse o apóstolo Paulo, outros evangelhos que não poderão lhes levar no céu, mas só têm trazido tantas dores aqui na terra e no dia da morte, que é na eternidade. Mas vós tomaste a atitude certa, sabem,
Aleluia. Vós se comportastes como José, que tomou a atitude certa em crer, glória a Jesus Cristo, na promessa, nas suas visões e andar no temor, mesmo assim, sendo odiado, perseguido pelos seus irmãos, mas ele não mudou, vendido pelos seus irmãos, ele não mudou, escravizado no Egito, ele não mudou, cativo no Egito, preso na cadeia de Faraó, ele não mudou, continuou íntegro, continuou firme, porque aquele que dá testemunho da verdade não tem tempo nem nada que muda esta pessoa. Em todos os momentos, ele dará o testemunho da verdade, como foi o apóstolo Paulo, o defensor do evangelho. Sim, nas cadeias, fora da cadeia, nos tempos bons, nos tempos maus, continuava a dar testemunho da verdade, defendendo as suas convicções até a morte. Por isso, Jesus convida os seus seguidores para tomarem suas cruzes depois que vão renunciar ao mundo e seguirem o Senhor a cada dia, isto é, todos os dias das suas vidas. É esse o verdadeiro cristianismo. É esse que eu vim vos anunciar, para as pessoas nascerem de novo, serem transformadas, se converterem do poder do diabo para Deus, das trevas para a luz. Não é um cristianismo do pecado ser como um animal de estimação, bem amado, bem conservado, bem protegido, como os cães na Europa, os gatos no Brasil. Não. Conversão é odiar o mundo. Novo nascimento é viver em novidade de vida. E as coisas velhas têm que passar. E só o meu evangelho, o meu testemunho pode te fazer isso. Porque eles não viram, estão a falar mentira, estão a testemunhar mentira. Eles não sabem, estão a falar o que não sabem. E por isso esse testemunho que estão a dar é testemunho falso. E eles são falsas testemunhas. E assim o testemunho deles, todos que crerem nesse testemunho vão ver que Deus é mentira, porque a mentira não pode salvar ninguém. E o homem seja mentiroso, porque por isso eles estão a pregar filosofias, mas sim, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E aquele que Deus envia fala a palavra de Deus e Deus não lhe dá o espírito por medida. Sim, e nós estamos a dar o testemunho da verdade. E as pessoas que creram no nosso testemunho têm provado que Deus é verdadeiro. As pessoas que creram no nosso testemunho têm visto a eficiência e a eficaz operando eficazmente no poder do Espírito de Deus. Aleluia. O mesmo Espírito tem testificado com as nossas mensagens, com o nosso testemunho, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Jesus Cristo recebeu todo o poder, como ele disse, me dado todo o poder nos céus e na terra. Sim, e todos que têm crido no nosso testemunho, na nossa pregação, têm recebido o testemunho ao selo do Espírito do Senhor, e por isso, mesmo debaixo dos ataques de Satanás, de infâmias, injúrias, vitupérios, as pessoas não retrocederam, porque eles têm a semente da verdade, receberam o testemunho da verdade e vão caminhando, levando as suas cruzes. Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem ninguém, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada os poderá separar de Deus. Sabe, este amor está no seu Filho Jesus, o homem da cruz que deu a sua vida para que o mundo não fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo nele e por ele. Mas infelizmente o mundo foi manipulado, enganado por Satanás, e Satanás criou caminhos sinuosos, tortos, que estão a conduzir o povo para a condenação. Mas eu vim vos mostrar o caminho do Senhor, eu vim abrir esse caminho do Senhor, eu vim vos introduzir no santuário celestial para vocês poderem conhecer aquele que vocês ouviram falar. Agora chegou o tempo de vocês saírem, de ouvir falar, para verem como Jacó e dizer: meus olhos viram Deus e a minha alma foi salva. Aleluia. Amém. Santo amém. Deus abençoe. Eis aqui a exortação que eu trago. Então são 2 anos, permaneçam firmes. A caminhada é longa, muito comprido vos é o caminho, mas lembra-se o conselho do anjo a Elias: precisam comer todos os dias das vossas vidas para que vocês possam resistir e perseverar no caminho e nunca retroceder. Comer o quê? Na mesa do Senhor, não o maná, mas o pão vivo que desceu do céu, não o maná, mas o pão vivo que desceu do céu, e não as águas, sim, de Samaria, mas
mas as fontes de Jesus que dão vida àquele que as bebe e tira a sede. Então, participem todos os dias das vossas vidas na mesa do Senhor, ou se envolvem com as coisas de Deus, se santifiquem, se corram. Muitos dos vossos irmãos que vos falam mal, muitos que têm vos julgado, muitos que vos condenaram, muitos que vos julgaram, estão a vir. Vós sois como João Batista, que está a preparar o caminho para esses pecadores todos virem. Sim, sejais como, aleluia, como José, que foi preparar o caminho para os seus irmãos, e quando eles vierem, vocês vão lhes amar, pois eles o fizeram na sua ignorância, porque se eles soubessem quem é, aleluia, o homem a quem vocês estão a crer, o testemunho que vocês estão a crer, há muito também eles seguiriam. Mas o diabo Satanás, como disse aí o irmão Antônio, o pastor Antônio, o diabo Satanás cegou os seus entendimentos. E eles se tornaram homens cegos e não podem compreender. E vão lá fazer tanto barulho, e voltam, e entram, e voltam, e saem como eles entraram. E a rotina é diária, e continuam assim, pecadores, ímpios, desviados, condenados, cegos, que andam a palpadelas à noite sem luz, e que vão tropeçar e vão cair na cova. Mas vós sois a luz do mundo, então fazem brilhar essa luz, aleluia, no mal que vos falam possam ver a vossa conversão, a vossa justiça, as vossas boas obras, e depois eles também possam desejar seguir o mesmo caminho que vocês estão a seguir. Sim, sejais o sal da terra para dar sabor a esses amargurados, os deprimidos desse mundo, os perturbados, cativos e cansados, mas eu estou a lhes chamar, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vou vos ensinar a verdade, eu vou vos mostrar as fontes das águas vivas, eu vou vos mostrar, eu vou vos levar, aleluia, a mesa que está farta com pão vivo que desceu do céu, eu vou vos trocar do maná para o pão vivo que desceu do céu, eu vou vos mostrar o caminho do santuário, eu vou vos introduzir no santuário. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então permaneçam firmes. Uma coisa eu sei, a verdade sempre vai triunfar. Eu falei isso hoje. Há 3 anos atrás, o líder dos pentecostais daqui de Angola agitou a nação toda para infamar, para vituperar toda a nação. E ele estava escondido atrás dos pequeninos. Os grandes se esconderam atrás dos pequenos. Por isso achei o Cândido como um homem corajoso, porque é o primeiro grande que me enfrentou. O primeiro grande que pronunciou o juízo de blasfêmia contra mim. Senão os daqui são covardes. Eles acham que são fortes. Cândido é muito forte. Só que essa força aí, como não na minha terra, dizem assim, Colachimbi, sabe o que é Colachimbi? É coragem da condenação. Por quanto ele mexeu no fogo, e o fogo lhe queimou. Aleluia! Mas esses aqui são covardes, mas também prudentes. Covardes prudentes. E então Francisco teria se escondido atrás das multidões, há 3 anos atrás, no dia como ontem. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Há 3 anos atrás, as redes sociais estavam manchadas, ainda bem que vocês ainda não tinham entrado, não tinham, já, muitos de vocês já tinham me conhecido, mas ainda não tinham começado a igreja. Ouviu? E agora? Eu disse, 3 anos depois eu continuo a falar. E eu carreguei eles no Monte Carmelo. Suba no Carmelo comigo. Eu vou vos mostrar que eu tenho testemunho da verdade. E aquele que Deus responder com fogo, esse é o verdadeiro. E eles clamaram durante esses 3 anos. Não houve nenhuma fagulha. E nós não precisamos fazer barulho. É só dizer, responda-me, responda-me, responda-me. E mostra-te hoje em Israel que tu és Deus e que eu sou teu servo. E tu me enviaste a fazer essas coisas. Responda, meu Pai. E ele me respondeu, aleluia. Com o sopro da minha boca, os doentes são curados, os mortos ressuscitam. É incrível o que está acontecendo na terra. E ainda vou vos mostrar coisas maiores do que esse. E agora, 3 anos depois, eles se calaram e eu continuo a falar. 3 anos depois, o líder deles agora tem 3 pés e eu continuo com os 2 pés. Tripe! Aleluia! Então permanecem firmes. Não desistam, não. Continuem a olhar para a cruz. E depois, Deus vai se responsabilizar de justificar quem é quem. Amém?